Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. O Vasco anunciou nesse domingo seus dois primeiros reforços para a temporada 2021. O meia Marquinhos Gabriel, que vinha atuando pelo Cruzeiro, e o zagueiro Hernando, de 32 anos, que nas últimas duas temporadas atuou pelo Bahia. Já vi muita gente comentando sobre eles na rede social, gente elogiando, gente criticando, e é exatamente sobre eles que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, já faço aquele convite para você que ainda não conhece meu trabalho ou ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, para você deixar o like caso você goste do vídeo, independente se você concorde com a minha opinião ou não. Se você gostou do conteúdo, você gostou da estrutura aqui do vídeo, você deixar o seu like também e deixar o seu comentário. O que você achou da contratação do Marquinhos Gabriel e do Hernando? E eu vou começar falando exatamente do Marquinhos, que talvez tenha sido a grande surpresa desse anúncio feito pelo Vasco. Jogador de 30 anos de idade, revelado pelo Internacional, como eu disse aqui, estava no Cruzeiro ali no finalzinho da temporada, na verdade retornou de empréstimo, porque ele já havia atuado pelo Cruzeiro em 2019, ano que o Cruzeiro acabou rebaixado, acabou sendo emprestado ao Atlético Paranaense, fez alguns jogos, não se firmou, retornou ao Cruzeiro e rescindiu o contrato depois de 4 jogos só disputados na Série B. Não vinha sendo aproveitado pelo Filipão, não fez bons jogos nesse retorno dele e acabou ficando livre no mercado e o Vasco acertou com ele. Para mim, é um nome que não me agrada, já sendo direto aqui em relação à minha opinião. Não vejo Marquinhos Gabriel num nível que consiga evoluir muito esse Vasco. Não porque ele fez lá atrás, não pelo que ele fez pelo Santos, por exemplo. Porque a grande questão do Marquinhos Gabriel, na verdade, é os últimos anos dele. Marquinhos Gabriel surgiu muito bem, foi negociado com o futebol árabe. Em 2015, ainda muito jovem, foi contratado pelo Santos, fez parte daquele time campeão paulista, finalista da Copa do Brasil, time que tinha Gabigol, Ricardo Oliveira, Elano, se eu não me engano, ainda estava jogando naquele time, o Robinho, se eu não me engano, joga o início ali, o primeiro semestre, enfim. Surgiu muito bem ele, Giovânio, mas depois ele foi contratado pelo Corinthians e aí começou a não ter aquele desempenho que se esperava. Muita gente botou uma expectativa muito grande em cima do futebol do Marquinhos Gabriel e ele não estourou, muito pelo contrário. Passou a ter seguidas lesões no Corinthians. A partir de 2017, Marquinhos Gabriel se torna reserva daquele Corinthians campeão brasileiro, era um 12º jogador, entrava de vez em quando, mas não conseguiu uma sequência. Teve lesão em 2017, lesão em 2018 e acaba se transferindo para o Cruzeiro em 2019, onde ele continua sem ser um jogador decisivo. Até consegue uma sequência maior de jogos ali no Cruzeiro, disputa mais 50 jogos na temporada, mas marca só 4 gols e todos eles no Campeonato Mineiro. Ou seja, durante a campanha de rebaixamento do Cruzeiro, não conseguiu marcar nenhum gol, deu 3 assistências ali naquele Campeonato Brasileiro e só. Inclusive, isso é uma marca do Marquinhos Gabriel na carreira dele. É um jogador de lado de campo, de velocidade, em tese um driblador, aquele jogador de construir a jogada, de dar aquela desequilibrada pelo lado, mas tem pouquíssimos gols e poucas assistências na carreira. É um jogador que não consegue ser decisivo, é um jogador que contribui muito pouco na construção da jogada. É um jogador que inicia a jogada, mas conclui muito mal. E essas seguidas lesões que ele teve em 2017, 2018 e em 2020 ele também teve lesão, fizeram com que ele perdesse muito da força física dele, que era um jogador leve, um jogador de velocidade, um jogador de explosão, e que sem isso acaba se tornando um jogador ainda mais comum do que ele já era antes. Até chega para um setor que o Vasco precisa de reforço. O Vasco em 2020 só contou com garotos praticamente para atuar pelos lados do campo. Thales Magno e Vinícius muitas vezes foram os titulares, jogadores que ainda têm idade de sub-20. E os reservas eram Lucas Santos com 21 e Gabriel Peck também com 19, 2 jogadores oriundos da base. As exceções ali eram Catatal e Gustavo Torres. Catatal, um jogador cru, jogador que não fez base, por exemplo, veio do Madureira sem nunca ter jogado uma Série A. E o Gustavo Torres, que praticamente não atuou, um erro, ao meu ver, ali da diretoria, da contratação dele, por indicação do Sapinto. Fez 4, 5 jogos e acabou encostado ali, sem render nada, não dá nenhum retorno ao clube e talvez nem permaneça para 2021. Então o Vasco praticamente só sobrou a ele meninos. Mas o histórico recente do Marquinhos Gabriel me diz muito pouco sobre a capacidade dele de alterar isso, de realmente ganhar a posição. O Vasco até vinha utilizando o Pikachu e é possível que o Marquinhos Gabriel chegue exatamente para jogar pelo lado direito.
Apesar de ser canhoto, as últimas temporadas dele, ele jogou muito mais pelo lado direito, sendo esse jogador que corta para dentro e finaliza, do que pela esquerda, explorando só a velocidade para ir ao fundo. Mas entre ser um jogador com essas características e ter realmente a capacidade de elevar o nível nesse tipo de situação, eu acho que tem um espaço muito grande e não sei se o Marquinhos consegue fazer isso aos 30 anos de idade. Ele já teve outros momentos em que se esperava mais dele e ele não conseguiu dar nenhum retorno, como na reta final dele pelo Corinthians, por exemplo, e a passagem dele pelo próprio Cruzeiro. Principalmente pela questão física, pelas seguidas lesões, um problema que o Vasco já teve em 2020, por exemplo, com o próprio Benítez. Já o Hernando é exatamente o oposto. Fisicamente é um zagueiro muito forte, inclusive atua como lateral também. Contra o Vasco e Bahia, aquele 3-0 na Fonte Nova, ele jogou como lateral e deu uma assistência, inclusive, para o Gilberto marcar, se eu não me engano, o segundo gol do jogo. É um jogador de 32 anos, mas que tem muita força física, tem velocidade, é bom no jogo aéreo. Inclusive, foi um dos jogadores com mais rebatidas no Campeonato Brasileiro, mais, inclusive, do que os zagueiros do próprio Vasco. Um zagueiro que foi titular do Internacional por 3 anos, ou seja, está acostumado a vestir uma camisa de peso. Foi titular do Bahia nas últimas 2 temporadas também. Antes vinha de uma sequência muito longa com a camisa do Goiás. É um jogador com mais de 500 jogos na carreira, então é um jogador que tem poucos problemas físicos, normalmente está sempre pronto para atuar e que eu acho que pode ser muito útil a esse Vasco, principalmente jogando uma Série B, já que é um jogador que vinha sendo titular numa Série A e com atuações consistentes. O que pesa contra o Hernando, ao meu ver, esse comparativo com o Marcelo Alves. Inclusive falei na live aqui, falei nas últimas lives, muita gente perguntando, e eu já elogiava o Marcelo Alves há muito tempo. Tem vídeo aqui no canal que eu falo que para mim o Marcelo Alves foi a melhor contratação do Vasco depois do Cano e do Benítez, depois se bobear até com essa questão física do Benítez, talvez ele até supere em relação ao custo muito baixo que foi e ao retorno que ele deu. Então nessa troca, se a gente for imaginar que é uma troca, chega Hernando e sai Marcelo Alves, para mim o Vasco sai perdendo, principalmente em relação a perder um ativo. Marcelo Alves é um jogador de 23 anos, chegaria barato ao Vasco, já estava habituado ali a São Januário, se eu não me engano, inclusive é vascaíno desde criança e é um jogador com potencial ainda de venda. O Hernando não. O Hernando é um jogador já de 32 anos, que só vai poder te dar um retorno técnico em um período muito mais curto do que o Marcelo poderia dar, já que é praticamente 10 anos mais jovem. Então é aquela questão, o Hernando é um zagueiro ruim? Não acho que seja ruim, principalmente para o nível do Vasco hoje para jogar uma Série B, mas não acho que seja melhor do que o Marcelo Alves. Então nessa troca, para mim, o Vasco saiu perdendo. Bom, galera, essa é a minha análise de Marquinhos Gabriel e Hernando, os 2 primeiros reforços do Vasco para a temporada 2021. Vamos ver como eles se comportam, como vão chegar, como serão utilizados pelo técnico Marcelo Cabo. O que se desenha inicialmente é o Hernando fazendo dupla com o Ricardo Graça, caso se confirme a saída do Castan, por exemplo. Então ele daria um pouco mais de experiência a essa defesa, já que o Graça é um jogador ainda jovem e o Vasco perderia um jogador um pouco mais experiente, que é o caso do Castan, bem mais experiente, na verdade. E eu vejo Marquinhos Gabriel talvez atuando pelo lado direito numa possível saída do Iago Pikachu, ou uma provável saída do Iago Pikachu, fazendo essa ponta pelo lado direito, mesmo sendo um jogador canhoto. É isso, galera. Saudações e até a próxima.